E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar dessa HQ, Watchmen, O Relojoeiro. Essa HQ, ela não é difícil de ouvir falar, falando para quem se interessa nesse tipo de conteúdo e procura a respeito na internet. Mas na época que eu não me interessava por HQ, dificilmente eu iria ouvir falar dela. Então é mais por isso mesmo. Essa HQ, ela é boa assim de pegar nela. O acabamento editorial ficou muito bom mesmo. Além disso, ela tem um peso, mas esse peso é como se fosse um peso condensado de informação relevante em relação ao que as pessoas que falam dela, né? Então é como se fosse uma névoa de aspiração nervosas frente às pessoas que apreciam essa obra e falam bem, né? Então ela é carregada disso. E aí eu comprei o Watchmen por ouvir muitos comentários deles do pessoal na internet falando que é muito bom. Inclusive falando bem do Alan Moore, que é o roteirista. Mas assim, a arte também combina muito com o espetáculo de cenas que vão se transpor nos quadros. E aí quem é o responsável pelo desenho é o David Gibbon. Ele não deixa nada a desejar, ele acompanha muito bem o Alan Moore. Adreneticamente falando, a paleta de cores caiu muito bem. Eu gostei bastante. O conteúdo é bem andrenérgico. Esse álbum é publicado pela editora Panini, pelo selo Black Label da DC, e ela foi lançada em 1986. Minha edição é a definitiva. A minha edição saiu, eu acho que é a quarta reimpressão, saiu em 2022. E a tradução é do J.P. Martins e do Fábio Fernandes. Falando sobre os personagens principais que vão encaixar e vão nos transportar para esse universo, esses personagens, eles são super-heróis. A história é contada de vários subpontos, né? Que são as perspectivas que cada personagem vai tendo sobre os acontecimentos. O personagem principal, ao meu ver, é o Rorschach. O Rorschach, ele é um personagem que tem muitas camadas de interpretação. E aí, em seu diário, a composição fica muito elegante, porque o narrador ele consegue vibrar no subconsciente de nós participantes dessa história, por nos portarmos a dedicarmos à lei e caminhar sobre esses roteiros, essas trajetórias, esses pontos. O Rorschach, ele induz bem, ele consegue afinar a gente para a aclamação dos acontecimentos. Então tem o seu diário, e aí nesse seu diário ele vai imergindo a gente assim, vai quase que enxaguando a gente na obra, né? Isso é muito, muito bacana, ele faz muito bem.
Os artistas eles conseguem transpor isso muito bem. A interpretação ela vai de uma valise minada que explode sempre quando tentamos desvendar cognitivamente esse ritmo. Algo como uma erupção de um tempo que, por ser contínuo a todos, varia por atingir por atmosfera de ressentir a passagem. O nome da HQ, traduzindo, Botman, é Relojoalheiro. E aí, nesse título mesmo, nessa carga desse título, há uma sequência de explosões, dentre as quais são reveladas pelo contexto da época, que é bom a gente ter um pouquinho de entendimento sobre o contexto em que foi escrito. E aí a gente consegue explodir conforme o ritmo da engrenagem que os quadros vão ditando. E aí cada acorde, né, cada quadro, pessoal, olha só, o acabamento muito elegante, né? E aí ele já coloca pra gente cores vibrantes, né, que permitem esse enxágue de alucinação, tanto pelos diálogos, né, pela parte escrita, quanto pelas imagens. E aí todos esses quadros vão criando essa sensação no nosso organismo a partir dessa trama subconsciente, essa cognição. E aí a erupção começa a ficar contínua a partir do momento que a gente vai conseguindo acontecer, né, os quadros em propensão, colocar eles em propensão no nosso subconsciente e dá a intentabilidade expressiva que a obra carrega e os traços dos artistas carregam. O primeiro arco é aquele que vai mergulhar a gente no balde mesmo, vai imergir a gente nessa pólvora, nessas cinzas, nesses rastros do que estão para acontecer. E aí a gente vai aderir a essa simpatia a partir de começar esse percurso, né, essa progressão, junto com o narrador, claro, admitindo, né, admitindo esse direcionamento que ele nos dá a partir dessa obra. E aí vamos aos poucos nos equilibrando nesses acontecimentos e nessas sombras, nessas subsombras das reações que vão nos atingindo frente a esse deleite. Então, os personagens aqui, eles são quase que a evolução de um grupo de super-heróis que viveram na época dos anos 40. Chama o Grupo dos Homens Minuto. E aí, assim, todos os acontecimentos e vão sendo revelados, né? Vai acontecer vai acontecer a morte de alguém, desse grupo vai colocar uma névoa em todos esses participantes, né?
E aí essa névoa vai sendo, a partir do momento, aspirada pelos acontecimentos que eles vão protagonizar em cada arco. É mais ou menos isso assim. E aí no final, essa névoa ela vai se reunir e vai acontecer alguma coisa que aí vai se revelar para você bem forte. E para mim foi bem forte essa revelação. E aí os personagens secundários da obra vai ser esse mistério que vai reunir e vai suspender esses heróis nos pontos desse narrador, desse espetáculo que o roteirista propôs. E cara, tem várias, é como se fosse um trilho, né? E aí em cada pedacinho de trilho tem um acontecimento para ser refletido, né? E a arte é muito expressionista. Você consegue roer ela e sentir mesmo a vibe, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Mais ou menos isso. Muito expressionismo. Muito bom, cara. Os efeitos sonoros que a trama é composta não é difícil de interpretar. O encadeamento lógico refletido pela obra e pela subconsciência que reveste o conjunto do diálogo e dos acontecimentos num bloco fazem a nossa percepção acompanhar ritmicamente os sons, né? Porque a gente tem na nossa vibe mais ou menos como que seria o som dessa atmosfera. Então, é claro, isso faz a gente emergir ainda mais para a obra. E existem algumas voltas no tempo para explicar certos acontecimentos e certos desafios, né? Certos traumas que alguns personagens têm nesse desfecho, nesses pigmentos que compõem a característica de cada um. Então, a gente tem uma suspensão de muitos perigos e desafios esmiuçadas por entre as partes e passagens. Tem muita adrenalina tensionada nas páginas. Muita apreensão afinada. Algo bem roteirizado mesmo. Como uma peça. E ela vai encadeando muito bem como uma função matemática, bem esperta, bem casada com a escala. Muito impactante e reflexiva. Com certeza no seu processo de refletir as coisas você vai encontrar um belo de um camarada pronto para bater no seu subconsciente e aí nas suas reflexões você vai vai se desviando dessas batidas e isso vai te deixando mais vivo, mais revigorado, mais capacitado para refletir sobre a vida. Acompanhamos também o brotar de uma bomba que no final essa bomba é esse mistério que vai sendo impactado por passar por cada personagem, né? E no final é como se fosse uma bomba mesmo que vai brotando e vai pedindo de cada um dos personagens um pouquinho de ingrediente e no final ela é bem preparada e explode bem assim, bem no que a gente não esperava, né? Assim, a forma como que tá bem posto e bem
aconteceu muito bem, revela o quanto que as pessoas que fizeram esse quadrinho gostam dessa arte, gostam desse estilo, né, de arte, e contemplam muito bem. Contar histórias assim, né, com finais assim, são coisas que desafiam a natureza, quebram paradigmas, abrem portas de conhecimentos que a gente acaba dificultando, fechando e colocando camadas. Essa história corrompe e fode com a porra toda. Esse é o fato. Vamos pôr que é uma faca de serra que serra e serra e serra até o final. E serra o que, né? Vamos. Você vai precisar de ler para saber. Em alguns casos, possui prelúdios. Prelúdios, para mim, são pausas que permitem fazer com que a trama volte e suba mais acontecendo, sabe? A percepção evade a partir de prelúdios. E esses prelúdios estão nos próprios arcos e nas mudanças de protagonismos. Porque a gente acaba pegando uma empatia pelo protagonismo de um personagem X. Aí a gente chega e quando chega para bater com outro personagem, com outra interpretação, com outra ambição de reluzir, né, de clarear a coisa toda, a gente fica carregando a empatia pelo personagem do arco anterior. Então o prelúdio ajuda você a abandonar a empatia por um personagem que você criou, né? E aí você assume a empatia com o outro personagem e aí a coisa funciona melhor. O desenho ele descarrega e insemina artificialmente um processo que não há como ganhar. Esses quadros eles vão te pegar de jeito. Você não vai conseguir ganhar desse caso. Só se você for muito esperto. Banhado de traços que conseguem transmitir transparência, humor, além de qualquer outro sentimento que você vai encontrar aqui. Aqui tem muitos sentimentos, muita expressão que conduz bastante certeza, né? O artista ele veste bem com a sua capacidade de ondular visualmente a partir de traços, né, de imagens. E aí há uma apreensão na nossa perspectiva. Ele consegue prender os nossos olhos, nossos instintos, as nossas formas e trabalhos matemáticos. Veja bem, você está vendo a expressão, como é que ele trabalha? Isso é um quadro qualquer, uma página qualquer, eu nem sei o que é. Mas repara bem a expressão do artista. Então, se você está acompanhando e está dentro naquela roda, ela passa bem, você não fica com dúvida, você entende bem o que o artista quer dizer a parar naquele, sabe, aquele domínio de expressão. E isso é ótimo para nós leitores, né? Isso agarra a gente com mais tensão, com mais satisfação, né? Existe, e dentro de Watchmen existem muitos contrastes em cada arco, dissolvendo alguns tempos. Por exemplo, a gente vai ter o tempo e como ele passa para cada um personagem. Como esse relojoalheiro ele vai funcionar em relação a esse tempo, né? O que isso significa, né?
vai ter contrastes entre a curiosidade despertada e uma certa repressão, sabe? Batendo assim, não, estou curioso, mas não fique. Estou curioso, mas não fique. Repressão. Ele repreende a sua curiosidade. Ele repreende tanto que te agoniza. E aí ele coloca tudo para depois, sabe? Para revelar depois. Bem no finalzinho. Verdade e medo também tem um certo contraste de verdade e um medo da verdade, medo de revelação. Tem contrastes entre desejo e rendição. Existem coisas que estão bem escondidas, mas que ao mesmo tempo é evidente. E assim, muito bom, sabe? Então, bom, é basicamente isso. O objetivo para mim dessa obra, então, é descosturar aos poucos, apunhalando os sentidos que encadeiam a fração de consideração que encaramos sobre os relevos que encobrem nossa atuação como julgadores da realidade, do tempo de vida e da obra em que cada um contempla esse tempo. Às vezes a gente pega retratos de como a pessoa trata esse tempo para ver se isso serve a nós, as formas como que as pessoas olham para esse tempo passar, mas não tem como. Ele apunhala a gente porque ele mostra na nossa cara que a gente tá sozinho nessa. Você vai ter que encontrar a sua forma de realizar essa relação com o tempo, porque você é único, entende? Você é o personagem, você é esse protagonista. Por mais que você tente nas experiências encontrar várias personalidades em si, nessa forma de se relacionar e relojoarizar, ser o relojoalheiro da sua vida, no fundo é você por você. Então a obra ela descostura aos poucos, apunhalando os sentidos que encadeiam essa fração de consideração que encaramos e pegamos de cada um sobre esses relevos que encobrimos a partir das nossas atuações como julgadores da realidade dos outros ou da nossa própria, enquanto a vemos por um ponto, a gente vê a realidade por um ponto, por um prisma, por uma fração pequena de tudo o que está acontecendo, de todos os envolvimentos e relações com esse tempo que acontece, de todos os relojoalheiros que estão consentindo os seus relógios, cuidando dos seus relógios. E aí, nesse objetivo também é revitalizar com socos na cara, pancadas de realidade objetificada, né? Você objetifica a realidade. Ele ajuda, ele mostra isso pra gente, que somente as coisas se resolvem se formos irmos, né? Se formos e a partir desse ir, formarmos atrás dessas junturas, dessas veias, dessas mudanças e adaptações, as faces, né? As faces das horas, dos pulsos, dos segundos, das várias interpretações que nos encadeiam e nos ajudam a resolver, a achar resoluções. E aí para essas várias cabeças que vão se quebrarem conforme o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e as cabeças vão
se quebrando em busca de descobrir tudo a partir da ciência, descobrir tudo. Assim é possível descobrir o que está encoberto. E aí a gente consegue tirar a nossa máscara. E aí o Rorschach, né? O Rorschach, ele é essa imagem. Pode ter certeza, o Rorschach. E cara, esses artistas, eles machucam pra caramba. Pra mim, essa é a conclusão. Eles querem vingar. Eles querem vingança. E eles conseguiram. Essa é a conclusão que eu consegui apanhar. Claro que existem milhares, infinitas resoluções e conclusões para essa obra. Essa é a minha. Esse é o Watchman, o Relojoalheiro. E falando um pouco sobre a minha imersão. Eu li mais ou menos um arco por dia. Houve dias que eu não consegui ler, que estava ocupado com outras coisas. Mas eu li a obra de voz alta. E aí eu procurei dar uma sonoridade íntima para cada personagem. Isso ajudou a diferenciar e me divertir, criando um elo cognitivo para cada relação entre os personagens. Foi muito gostoso participar dessa obra. Tem muitos momentos assim massas. E aí aqui, só para quem vai pegar aí, o relógio, ele tá... Esse relógio, desse relojoalheiro, ele tá 10 minutos para meia-noite. Não sei se vocês vão pegar esse insight. E assim... foi isso tudo que eu falei, mais ou menos, ler essa obra. Ela vale muito a pena. Os personagens, eles têm características ímpares que conseguem brotar muita carga de assim, fantasia consciente, sabe? É um repouso contenta bastante. E assim, vamos pôr que no final da obra, né, os autores brincam como se o relógio chegasse na meia-noite. E aí tem texto falando do Alan Moore, que ele é um cara que ele é bem famoso pelos quadrinhos que ele faz. E tem várias coisas relacionadas à obra. Tem bastante conteúdo falando sobre os personagens e sobre o desenvolvimento deles e tal. É isso, pessoal. A obra ficou bem bacana mesmo. Eu recomendo. E eu acho que tem série que fala mais ou menos a respeito dela. Tem filme. E acho que tem bastante coisa. Acho que tem outros arcos falando depois do Watchman aí. E assim, muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da resenha do Watchman. E a gente se vê na próxima. A faca de serra, o que ela tá apunhalando? Aqui, ó. Tá sangrando. Esses ponteiros, né? As serras despontam. É isso, pessoal. Um abraço. Não esqueçam de deixar o seu joinha no vídeo. Comentem se gostaram.
Também, se já leram, compartilhem o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço a todos.